Livro de Salmos, capítulo de número 77. Glória a Deus. O Senhor vai falar com você. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digo amém. Amém. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor. Hoje vou pregar um salmo, Salmo 77, a partir do versículo 1. Aqueles que não trouxeram Bíblia, pode acompanhar aqui através da... Nós vamos colocar aqui na tela e você também vai poder acompanhar. Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. 2. Preste bastante atenção. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite eu chamei a lembrança ao meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. 7. Rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? 8. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. Logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Agora é o 12 para terminar. Meditarei também nas suas obras, em todas as suas obras, e falarei dos teus feitos. Oremos. Senhor, fala conosco nessa noite. Essa é a hora da tua palavra ser ministrada. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra de hoje, para sermos ministrados por ti, conforme o teu querer e a tua vontade. Eis-nos aqui. Inspira-me, Senhor, para que eu seja um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Amém. Olha para mim, Salmo 77, Salmo de Asaf. Não li os 20 versículos, li apenas 12 versículos, porque acredito que aqui já seja o suficiente para nós realizarmos uma reflexão nessa noite. O Salmo 77, por mais que não tenha aqui o nome aparecendo Deus falando com Asaf, por mais que nós não tenhamos o adversário aqui, com muita facilidade eu consigo olhar para esse texto e eu consigo encontrar 3 pessoas nesse texto. Eu consigo encontrar o autor desse texto, que foi Asaf. Eu consigo encontrar o adversário nesse texto, por mais que ele não esteja aqui sendo citado de forma direta. E eu consigo encontrar nesse texto a revelação acerca de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E é isso que eu quero ministrar para você nessa noite. No primeiro momento nós encontramos Asaf. E Asaf, quando ele escreve este salmo, Asaf aqui não era novo convertido. Não que tenha problema alguém ser novo convertido, porque todo mundo um dia é um novo convertido. Não tem problema você ser novo convertido. Não tem problema você ter um mês de crente, ou um ano de crente, ou 2 anos de crente. Não tem problema. Mas o Asaf que escreveu este salmo não era novo convertido. Na verdade, Asaf teve um privilégio que alguns aqui talvez tiveram, de crescer, de nascer e de crescer num lar onde se fala sobre Deus, onde se tem a presença de Deus. Asaf nasceu num lar assim. Asaf cresceu na presença de Deus, ou seja, ele nunca esteve fora da presença de Deus. Ele foi um homem que cresceu ouvindo sobre Deus, aprendendo sobre Deus, porque Asaf ele era de uma família de levitas. Então este Asaf aqui não era novo convertido. Isso é uma informação importante, porque aquela pessoa que está começando na fé, aquela pessoa que está começando a dar os primeiros passos na presença de Deus. Eu sei que aqui tem pessoas novas convertidas, pessoas que batizaram esse ano, por exemplo.
Então a pessoa, quando ela está começando a sua caminhada com Deus, ela está aprendendo acerca de Deus. Ela vai ter alguns momentos difíceis, ela vai passar por alguns vales, ela vai passar por algumas adversidades, ela vai passar por diversas situações, e através dessas situações ela vai adquirindo um arcabouço de experiências com Deus. Aleluia! Asaf já era maduro, mas Asaf ele passa por uma grande crise. E essa crise que Asaf ele passa, ela não está apenas aqui no Salmo 77. O Salmo 73, Asaf também estava nessa mesma crise. Asaf no Salmo 77, ele passa por um momento muito difícil. Aquele momento quando ele começa a questionar a Deus, aquele momento que ele começa a pensar coisas acerca de Deus que não são verdadeiras. Vamos ver quais são essas coisas? Você me ajuda, irmã Valéria? Vamos lá? Versículo 2. Vamos ver quais são as crises que ele passa. Aqui você vai perceber o que eu estou dizendo. Versículo 2. No dia da minha angústia. Ou seja, ele escreve este salmo no dia da sua angústia. Já esteve angustiado, todos nós. E olha o que ele fala, versículo 2. Busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Sabe o que é uma alma recusar ser consolada? Sabe quando você vai conversar com alguém? Sabe quando você vai confortar alguém e a pessoa parece que ela não te ouve? Sabe quando você chega para alguém e fala assim: ei, seja forte, vamos lá, você vai conseguir, vai passar, essa luta vai passar, e a pessoa não te ouve, essa pessoa não consegue ser consolada. Asaf, ele não conseguia ser consolado. É isso que ele está dizendo no versículo 2. Versículo 3, olha o que ele fala: lembrava-me de Deus e me perturbava. Ou seja, ele estava perturbado. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sabe o que é estar perturbado? Se fosse nós colocando neste salmo hoje, escrevendo este salmo hoje, nós diríamos: eu estava ansioso. Asaf estava ansioso. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Nós não usamos essa palavra perturbado, nós usamos ansiedade, nós usamos depressão, nós usamos aflição. Ou seja, ele estava aflito, ele estava depressivo, ele estava angustiado quando ele escreveu este salmo. Ele estava ansioso. Aqui fala que ele se queixava. Sabe o que é se queixar? Ele estava reclamando: Deus, por quê? Senhor, por quê? Por que desse jeito? Por que assim? Por que dessa outra forma? Sabe quando nós questionamos a Deus? Eu me questiono às vezes. Quantas vezes eu questiono, quantas vezes eu pergunto: Deus, por que desse jeito? Por que dessa maneira? Era exatamente assim que ele estava. Versículo 4: sustentado os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Sabe o que significa isso? Quando aqui fala que os seus olhos, sustentaste os meus olhos vigilantes, aqui ó, os meus olhos acordados. Asaf não dormia. Sabe aquela pessoa que não consegue dormir à noite? Sabe aquela pessoa que ela não consegue dormir porque ela está nervosa, ela está irritada, ela está preocupada, ela está aflita, ela não consegue dormir direito? Asaf, quando ele escreveu este salmo, ele não estava conseguindo dormir. Aqui fala que ele não conseguia falar. Sabe quando você não consegue contar o que está acontecendo? Sabe quando você não quer falar? Sabe quando alguém te liga e você fala assim: não quero nem falar, eu não quero nem atender, eu não quero nem conversar, eu não quero falar com ninguém. Quem já passou por isso aí? Diga amém. Eita, quando você não quer falar com ninguém, é porque o negócio está sério. Quando você não quer desabafar, quando você não quer conversar com o esposo, com a esposa, quando você não quer conversar com seus pais, quando você não quer conversar com ninguém no trabalho, você quer ficar sozinho. Asaf, no Salmo 77, ele queria ficar sozinho. Versículo 5: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. 6: de noite eu clamei com lembrança o meu cântico, meditei no meu coração e o meu espírito investigou. Vamos lá, agora é o 7. Olha as perguntas: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará-se favorável? Cessou para sempre a tua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Será que Deus vai me rejeitar para sempre?
Será que eu vou orar e Deus não vai me responder? Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Será que Deus não vai me ouvir? Olha o que diz aqui, versículo 9. Será que Deus se esqueceu de ter misericórdia? Encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Ele falou: Deus deve estar muito irado, porque Deus não me ouve. Eram esses pensamentos em crise que estavam na mente de Asaf. Ou seja, quando eu olho para Asaf, quando eu olho para esses versículos, do versículo de número 1 até o versículo 9, eu vejo Asaf, e a primeira característica que eu vejo aqui de Asaf é que Asaf, ele era sincero com Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer: seja sincero com Deus. Na verdade, Deus, ele conhece você melhor do que você mesmo. A Bíblia vai dizer que antes que eu abra a minha boca e diga uma palavra, Salmo 139, ele já sabe, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ou seja, Asaf, ele era um homem que tinha suas falhas, mas ele tinha uma característica muito positiva: ele era sincero com Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você orar, você pode ser sincero com Deus. Quando você orar, você pode falar: Deus, eu não estou aguentando mais, Deus, está difícil para mim, Deus, está difícil, eu estou quase caindo na tentação. Você pode ser sincero com Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas verdades. Seja sincero com Deus, porque Ele te ouve e Ele responde às suas orações. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Segunda característica: Asaf foi direto com Deus. Seja direto com Deus. Você não precisa usar meias palavras. Com Deus você não precisa pisar em ovos. Com Deus você pode falar a verdade, o que está acontecendo na tua vida, e Deus te entende. Posso ouvir um amém, queridos? Asaf era assim, ele era direto com Deus, ele era claro com Deus. E uma terceira característica que eu percebi em Asaf: Asaf foi um homem que reconheceu as suas fragilidades. Não tinha super-homem, não tinha imagem de super-homem, não tinha imagem de super-mulher. Não, Asaf, ele era isso aqui. Eu sou isso aqui, eu sou assim, eu sou desse jeito. Um homem limitado, falho, precisando do socorro de Deus. Aleluia! Quantos de nós às vezes criamos uma imagem, criamos um personagem, criamos uma imagem de um super-homem, de uma super-mulher? Eu, por várias vezes, principalmente no começo do meu ministério, eu pensava que eu não podia dizer para as pessoas: eu não sei. Eu achava que eu tinha que ter respostas para tudo. Eu achava que eu tinha que ter resposta para tudo, até que eu comecei a viver o ministério. Até que eu comecei a ter que fazer algumas ministrações em lugares como um velório, por exemplo, e não saber o que falar, e não saber o que explicar, e não saber como justificar para aquela pessoa o que ela estava vivendo. Eu tive que passar por alguns vales, eu tive que passar em alguns momentos em hospitais, ter que ministrar pessoas em cima de um leito, e eu não tinha uma resposta para dar para aquelas pessoas. Eu pude entender que eu não tenho respostas para tudo, que Deus, sim, Deus tem resposta para todas as coisas. Posso dizer um amém, queridos? Asaf então foi um homem que não usou máscaras. Ele foi sincero perante Deus. Ele foi claro nos seus escritos. Aqui eu vejo Asaf, e nesses questionamentos de Asaf, eu vejo a ação do adversário. Por mais que aqui não apareça adversário, o diabo, como se quiser chamá-lo, aqui tem a ação maligna. Em qual aspecto, pastor, que existe uma ação maligna aqui? Em dois aspectos. Primeiro aspecto: o adversário estava agindo na mente de Asaf. O adversário estava agindo na mente de Asaf. E a mente do homem, a mente da mulher é um lugar onde o adversário ele age. Não sei se você sabe, mas quando a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos, é exatamente para nós não deixarmos a nossa mente ser influenciada pelo adversário. Quantas vezes a pessoa é influenciada pelo adversário e a mente dela começa a ser bombardeada? Quantas vezes a pessoa está focada em algo, na presença de Deus, e por
buscando a Deus e fazendo aquilo que Deus quer, e de repente o adversário começa a usar pessoas para bombardear a mente dela. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É melhor desistir, é melhor parar, é isso, é aquilo. O adversário ele não vai colocar a mão dele na sua mente, mas ele pode usar pessoas para colocar pensamentos na nossa mente. Verdade, Deus, aleluia. E a mente de Asaf começou a ser bombardeada. Ele começou a ter crises acerca de Deus. Eu acho que Deus não me ouve. Eu acho que Deus não está me vendo. E certamente as pessoas chegavam para Asaf e falavam palavras para Asaf que influenciavam a sua mente. E é por isso que tantos questionamentos. Em segundo lugar, Asaf começou a ter os seus olhos influenciados. São duas áreas que o adversário influencia: na mente do homem e da mulher, e nos olhos do homem e da mulher. Como que eu sei disso? Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O adversário quer agir na mente e ele quer agir nos olhos. Posso dar um amém, queridos? Na mente ele quer colocar pensamentos que não são de Deus. Ele quer colocar medos, ele quer colocar traumas, ele quer colocar pensamentos de dúvida. Eu repreendo esses pensamentos em nome de Jesus. O Senhor está contigo, o Senhor está blindando a nossa mente nessa noite. O Senhor está dizendo que o adversário não vai semear na tua mente, porque sobre a tua mente existe um capacete da salvação, existe a couraça da justiça sobre a tua vida, e na tua mente o adversário não vai colocar pensamentos que não são de Deus. O Senhor está blindando a nossa mente nessa noite. Aplauda o Senhor e exalte a Deus nessa noite. Aleluia! Na mente de Asaf, e não só na mente, mas nos olhos de Asaf, ele olhava a prosperidade dos ímpios, e aquilo trouxe crise para ele. Salmo 73 fala isso. E às vezes o adversário quer colocar coisas nos nossos olhos. Você está vendo? Você viu? Olha lá. E às vezes não está acontecendo nada. E às vezes não está acontecendo nada. E a pessoa começa a ver o que não existe. E a pessoa começa a ver aquilo que não é real. A nossa mente engana. Os nossos olhos podem nos enganar. Asaf começou a olhar para a vida do ímpio, começou a dizer: a vida dele é melhor do que a minha. Como assim? Como assim a vida dele é melhor do que a tua?